A insegurança é uma sombra constante que paira sobre muitos de nós. Ela pode surgir em qualquer aspecto da vida, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo em nossa própria percepção de nós mesmos. Você já se pegou duvidando de suas habilidades, sentindo-se inadequado ou incapaz? A insegurança nos paralisa, nos impede de aproveitar oportunidades e, o mais importante, nos rouba a paz de espírito. Mas e se houvesse uma maneira de transformar essa sensação de dúvida em confiança? Os antigos estoicos enfrentaram desafios imensos, e suas filosofias de vida nos ensinam como viver com coragem, aceitação e autocontrole. Eles nos deixaram um legado que pode ajudar a superar nossas inseguranças diárias. Hoje veremos 8 conselhos estoicos práticos para que você possa deixar de ser inseguro de uma vez por todas e começar a viver com confiança, segurança e propósito. Comente: eu vencerei a insegurança. Se você está pronto para dar o primeiro passo em direção à autoconfiança, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo ensinamentos que transformam a mente e o espírito. 1. Aceite suas inseguranças como parte do crescimento. A insegurança não é algo a ser evitado a todo custo. Em vez disso, aceite-a como parte da sua jornada de crescimento. O estoicismo nos ensina que a insegurança faz parte de nossa condição humana e que, ao aceitá-la, podemos transformá-la em uma força motriz para a melhoria pessoal. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas sim nossa opinião sobre eles. Isso nos ensina que a insegurança não é gerada pelos eventos externos, mas pela maneira como interpretamos esses eventos. Assim, o primeiro passo para superar a insegurança é entender que ela não é causada pelo mundo à sua volta, mas pela sua percepção do mundo. Quando você sentir a insegurança tomando conta, em vez de resistir a ela ou tentar reprimi-la, faça o oposto, aceite-a. A aceitação é uma ferramenta poderosa. Ao admitir para si mesmo que está se sentindo inseguro, você dá um primeiro passo importante para entender de onde essa insegurança vem e como lidar com ela. O estoicismo ensina a importância de reconhecer nossas emoções, mas não se deixar dominar por elas. O próximo passo é lembrar que a insegurança é um sinal de crescimento. Cada vez que você enfrenta uma nova situação, uma oportunidade desafiadora ou uma mudança em sua vida, é normal sentir-se inseguro. Na verdade, essa insegurança pode ser um sinal de que você está saindo de sua zona de conforto, o que, no estoicismo, é visto como algo positivo. Sêneca nos lembra que dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho vigoroso fortalece o corpo. Se você está se sentindo inseguro, isso significa que está em uma fase de evolução, e é preciso aceitar essa sensação como parte do processo de melhoria. Aceitar a insegurança também envolve abandonar a ideia de perfeição. Muitas vezes, sentimos insegurança porque acreditamos que precisamos ser perfeitos ou que devemos saber tudo desde o início. Mas os estoicos nos ensinam que a perfeição é inalcançável e que devemos focar no progresso. A insegurança, quando bem gerida, pode ser um guia que nos mostra onde precisamos melhorar e crescer. Quando você aceita suas inseguranças, não como fraquezas, mas como oportunidades de crescimento, você começa a se libertar do peso delas. Cada vez que você se deparar com esse sentimento, lembre-se: ele não é um obstáculo, mas uma etapa no caminho para a sua evolução. O verdadeiro poder está na forma como você escolhe lidar com ele. Aceite, aprenda e continue crescendo. 2. Enfrente a realidade com coragem. A insegurança frequentemente nasce de um medo profundo do desconhecido. Quando você se sente inseguro, é comum evitar encarar a realidade e buscar abrigo em suposições e medos imaginários. No entanto, o estoicismo nos ensina que a coragem para enfrentar a verdade é a chave para superar esse sentimento paralisante. Marco Aurélio nos lembra de que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa lição é essencial para enfrentar a insegurança com coragem. Muitas vezes nos sentimos inseguros porque tememos os resultados que estão fora de nosso controle. Mas os estoicos nos ensinam a nos concentrar no que podemos controlar, nossos pensamentos e ações, e a deixar de lado o que está além do nosso alcance. A realidade pode ser dura,
mas fugir dela apenas alimenta a insegurança. Quando evitamos enfrentar o que está diante de nós, criamos uma espiral de incertezas que nos consome. Por outro lado, ao encarar a realidade de frente, por mais difícil que seja, começamos a ganhar controle sobre a situação. A insegurança não pode sobreviver em um ambiente de clareza e coragem. Enfrentar a realidade também significa aceitar que não podemos controlar as opiniões dos outros. A insegurança frequentemente surge do desejo de agradar e ser aceito pelos outros, mas essa necessidade de validação externa nos enfraquece. Sêneca dizia: a felicidade é o domínio absoluto sobre seus valores. Para superar a insegurança, é essencial que você defina seus próprios valores e viva de acordo com eles, independentemente do que os outros possam pensar. Enfrentar a realidade com coragem envolve a aceitação de que o fracasso faz parte do processo. A insegurança muitas vezes se alimenta do medo de fracassar, mas os estoicos viam o fracasso como uma oportunidade de aprendizado. Epicteto nos lembra: o que realmente nos prejudica não é o que acontece, mas como reagimos ao que acontece. Quando você aceita que o fracasso é apenas uma etapa temporária e inevitável da vida, começa a reduzir o poder que a insegurança tem sobre você. Enfrentar a realidade com coragem significa estar disposto a aprender com suas inseguranças. Cada vez que você sente essa dúvida interna, pergunte a si mesmo: o que isso está me ensinando? Como posso crescer a partir disso? Enfrentar a realidade não é apenas sobre aceitar o que está acontecendo ao seu redor, mas também sobre utilizar suas experiências, boas ou ruins, como uma plataforma para o crescimento pessoal. 3. Pratique o autoquestionamento estoico. Uma das ferramentas mais poderosas que os estoicos nos oferecem para vencer a insegurança é o autoquestionamento. Epicteto nos ensina que devemos examinar nossos pensamentos e crenças regularmente, pois é assim que aprendemos a identificar as causas de nossas dúvidas e medos. Quando você pratica o autoquestionamento, começa a ver suas inseguranças sob uma nova luz, como algo que pode ser examinado, compreendido e, eventualmente, superado. O autoquestionamento envolve a análise de seus pensamentos no momento em que a insegurança surge. Ao invés de simplesmente aceitar a sensação de dúvida, pergunte-se: por que estou me sentindo assim? Existe alguma base real para essa insegurança ou é apenas uma percepção distorcida? Essa prática de questionar suas emoções permite que você se distancie delas e as veja de uma perspectiva mais racional. Sêneca dizia que a alma se colore com as cores de seus pensamentos. Isso significa que a maneira como você pensa molda sua experiência de vida. Se você está constantemente alimentando pensamentos de dúvida e insegurança, sua mente acabará se enchendo dessas emoções negativas. Mas, ao questionar e redirecionar esses pensamentos, você começa a mudar a forma como percebe a si mesmo e o mundo ao seu redor. O autoquestionamento estoico também ajuda a identificar padrões de pensamento negativos. Muitas vezes, a insegurança é o resultado de padrões mentais arraigados que repetimos automaticamente. Por exemplo, você pode estar se comparando constantemente aos outros, ou pode ter medo de ser julgado por suas falhas. Ao questionar esses padrões, você pode começar a substituí-los por pensamentos mais construtivos e alinhados com a realidade. Outra pergunta poderosa que você pode fazer a si mesmo é: isso está sob meu controle? Como os estoicos enfatizam, muitas das coisas que causam insegurança estão fora de nosso controle. Você não pode controlar o que os outros pensam de você, mas pode controlar sua própria percepção e resposta a essas opiniões. Ao reconhecer o que está além do seu alcance, você libera a pressão de tentar controlar o incontrolável e, assim, enfraquece a insegurança. O autoquestionamento também ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Às vezes, nos sentimos inseguros porque exageramos a importância de certas situações. Quando você se pergunta: isso vai importar daqui a 1 ano? 5 anos? Você começa a ver a situação sob uma nova perspectiva, reduzindo a ansiedade e a insegurança associadas a ela. 4. Reconheça o valor do fracasso. A insegurança, muitas vezes, surge do medo de fracassar. Esse medo é alimentado pela falsa crença de que o fracasso define quem somos ou que ele é um sinal de fraqueza. No entanto, os estoicos nos ensinam a ver o fracasso sob uma nova perspectiva. Ele é uma ferramenta essencial para o crescimento e a evolução pessoal.
Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia que o caminho para a sabedoria é pavimentado com os fracassos. Reconhecer o valor do fracasso significa entender que, longe de ser um sinal de inadequação, ele é uma oportunidade de aprendizado. Quando você falha em alguma coisa, seja uma tarefa, um relacionamento ou um desafio pessoal, o fracasso não é o fim do caminho. Pelo contrário, é o início de um novo ciclo de aprendizado. A cada erro, você ganha uma nova chance de melhorar e evoluir. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro perigo não estava em falhar, mas em permitir que o fracasso nos impedisse de seguir em frente. O fracasso, quando encarado com uma mentalidade estoica, se transforma em uma ferramenta poderosa de fortalecimento. A insegurança perde seu poder quando você entende que o fracasso não é uma marca de quem você é, mas uma experiência que pode ser transformada em sabedoria. Pense nas grandes conquistas da sua vida. Quantas vezes você falhou antes de ter sucesso? Talvez você tenha experimentado decepções, contratempos ou críticas, mas cada um desses momentos contribuiu para o seu crescimento e te trouxe mais perto de quem você é hoje. O fracasso é, de fato, um mestre rigoroso, mas ele ensina lições que o sucesso muitas vezes não pode. Para superar a insegurança, é necessário mudar sua relação com o fracasso. Em vez de temê-lo, abrace-o como parte da jornada. Cada vez que você se depara com o medo de fracassar, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como essa experiência pode me tornar mais forte? Ao adotar essa mentalidade, você começa a ver o fracasso não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de crescimento. E mais, ao aceitar o fracasso como algo natural e inevitável, você libera a pressão de ser perfeito o tempo todo. A insegurança frequentemente nasce da expectativa de que devemos ser impecáveis, mas a realidade é que a perfeição é uma ilusão. Quanto mais você aceita o fracasso como parte do processo de vida, menos inseguro se sentirá diante de novos desafios. 5. Fortaleça sua autoconfiança com pequenas vitórias. A insegurança muitas vezes se instala quando olhamos para grandes desafios e nos sentimos esmagados pela magnitude deles. Isso pode levar à paralisia, impedindo-nos de agir. No entanto, os estoicos nos ensinam que a autoconfiança é construída ao longo do tempo, através de pequenas vitórias que cumulativamente geram uma base sólida de segurança interior. Marco Aurélio dizia: não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece que importa. Quando você sente que sua autoconfiança está baixa, uma das melhores maneiras de recuperá-la é focar em conquistas menores e diárias. Cada pequena vitória que você alcança, seja completar uma tarefa, aprender algo novo ou enfrentar uma pequena insegurança, contribui para fortalecer sua confiança. O segredo está em dividir grandes metas em partes menores e mais gerenciáveis. Os estoicos acreditavam na importância de avançar um passo de cada vez. Ao fragmentar seus desafios em objetivos menores, você não apenas facilita a ação, mas também acumula um histórico de sucesso que pode ser lembrado quando a insegurança surgir. Pense em como as pequenas vitórias já fizeram a diferença em sua vida. Talvez tenha sido aprender uma nova habilidade ou concluir uma tarefa difícil. Cada uma dessas vitórias, por menor que tenha sido, foi um passo importante para desenvolver sua autoconfiança. E é exatamente isso que os estoicos pregam. O progresso contínuo é mais valioso do que a perfeição. Outro ponto importante é que essas pequenas vitórias não precisam ser reconhecidas por outras pessoas. O estoicismo ensina que a verdadeira confiança vem de dentro e não da validação externa. Ao alcançar pequenas conquistas, você fortalece seu senso de valor pessoal, independentemente de quem está ao seu redor. A insegurança começa a desaparecer quando você percebe que sua confiança não depende do que os outros pensam de você. As pequenas vitórias também oferecem uma oportunidade de reflexão. Ao final de cada dia, faça uma pausa e se pergunte: o que eu conquistei hoje? Como essas conquistas me aproximaram dos meus objetivos maiores? Essa prática não só reforça a sensação de progresso, mas também ajuda a manter a mente focada em soluções, em vez de problemas. Construir autoconfiança através de pequenas vitórias também ensina paciência. A insegurança frequentemente surge da impaciência e da frustração com o ritmo do progresso. Ao se concentrar nas pequenas vitórias, você aprende a valorizar o caminho, em vez de apenas o destino final. Com o tempo, essas vitórias somadas
constroem uma fundação sólida de autoconfiança, tornando a insegurança cada vez mais irrelevante. 6. Reavalie o valor que dá à opinião alheia. Uma das principais fontes de insegurança é a importância que damos às opiniões dos outros. Desde cedo, somos condicionados a buscar a validação externa, seja através de elogios, reconhecimento ou aprovação. No entanto, os estoicos nos ensinam que viver em função das expectativas alheias é uma receita certa para a insegurança e o sofrimento. Marco Aurélio dizia: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e esses pensamentos devem ser seus, não os de outra pessoa." Quando você baseia sua autoconfiança na opinião dos outros, está entregando seu poder a algo que não pode controlar. E essa é uma armadilha perigosa, pois nunca seremos capazes de agradar a todos o tempo todo. A opinião alheia é volátil. O que é admirável para uma pessoa pode ser motivo de crítica para outra. Os estoicos acreditavam que devemos focar naquilo que podemos controlar: nossos próprios pensamentos, ações e valores. Quando você se baseia em seus próprios valores, a opinião dos outros perde seu poder sobre você. Sêneca dizia: "Viva de acordo com seus valores, e não com os valores dos outros." Para vencer a insegurança, é essencial reavaliar o valor que você dá à opinião dos outros. Pergunte-se: por que a opinião dessa pessoa importa tanto para mim? Isso está realmente sob meu controle? Muitas vezes damos demasiada importância à opinião de pessoas que não compreendem completamente nossas circunstâncias ou motivações. Ao colocar essas opiniões em perspectiva, você começa a se libertar da necessidade de validação externa. É importante lembrar que a opinião dos outros é frequentemente influenciada por suas próprias inseguranças e preconceitos. Muitas vezes, as críticas que recebemos dizem mais sobre a pessoa que as faz do que sobre nós mesmos. Quando você entende isso, começa a ver a opinião alheia com menos peso e mais clareza. Os estoicos nos ensinam a viver de acordo com nossos próprios padrões internos, em vez de tentar agradar ao mundo. A verdadeira liberdade e autoconfiança vem quando você se baseia em seu próprio julgamento e valores, sem se deixar abalar pelo que os outros pensam. Ao fazer isso, a insegurança começa a perder o controle sobre você, e sua autoconfiança floresce a partir de um lugar de autenticidade. 7. Foque no progresso, não na perfeição. A busca pela perfeição é uma das principais fontes de insegurança. Acreditar que só seremos bons o suficiente quando atingirmos um padrão inalcançável é uma armadilha que nos impede de agir, nos deixa paralisados pelo medo de não estar à altura das expectativas, sejam elas nossas ou dos outros. Os estoicos, no entanto, nos ensinam que o foco deve estar no progresso e não na perfeição. Marco Aurélio nos lembra que a perfeição não é uma expectativa realista, e que a vida é um processo constante de aprendizado e crescimento. A perfeição não é alcançável, mas o progresso é. Essa citação reflete a essência do estoicismo, a compreensão de que devemos focar em melhorar, um passo de cada vez, em vez de nos atormentarmos com a ideia de sermos perfeitos. O problema com a busca pela perfeição é que ela gera uma sensação constante de inadequação. Quando você se compara a uma versão idealizada de si mesmo, ou ao sucesso de outras pessoas, é natural que surjam dúvidas e inseguranças. No entanto, ao focar no progresso, você começa a valorizar cada pequeno passo que dá em direção ao seu objetivo, em vez de se fixar em um padrão inalcançável. Pense em todas as vezes que você se cobrou demais ou ficou paralisado pelo medo de não ser perfeito. Esse medo pode impedi-lo de tentar, e a falta de ação apenas alimenta mais insegurança. O estoicismo nos ensina que o sucesso não está em ser perfeito, mas em continuar avançando, mesmo que a passos lentos. Cada progresso, por menor que seja, é um triunfo contra a insegurança. Outro aspecto importante dessa lição é a aceitação de que o erro faz parte do progresso. Não existe crescimento sem erros, e tentar evitar o erro a todo custo é um obstáculo ao desenvolvimento pessoal. Sêneca nos lembra que a sabedoria vem com os erros e as experiências. Quando você começa a aceitar o erro como parte do caminho, a insegurança diminui, porque você se permite aprender com suas falhas em vez de ser paralisado por elas. Em vez de se comparar com os outros ou com uma versão idealizada de si mesmo, compare-se com quem você era ontem. Avalie seu progresso com base no esforço que você está fazendo e não no quão perto você está da perfeição.
O estoicismo prega a prática constante do autodesenvolvimento, mas com o entendimento de que a jornada é mais importante do que o destino. Ao focar no progresso, você começa a se libertar da pressão da perfeição e a insegurança perde sua força. 8. Pratique o desapego das expectativas. As expectativas, especialmente as que criamos para nós mesmos ou para os outros, são uma das maiores fontes de insegurança. Quando estabelecemos expectativas irreais ou dependemos do reconhecimento de outras pessoas, nos colocamos em uma posição vulnerável, sempre à mercê de resultados externos. Os estoicos, no entanto, nos ensinam a prática do desapego das expectativas como um meio de viver com mais serenidade e segurança interior. Epicteto disse: "Não se preocupe com o que não está sob seu controle." Muitas vezes a insegurança é fruto de expectativas que colocamos em fatores que estão além do nosso alcance. Esperamos que os outros reconheçam nossos esforços, que situações externas se desenrolem exatamente como planejado, ou que a vida siga uma linha reta sem desvios. Mas o mundo não funciona dessa maneira, e quando nossas expectativas não são atendidas, nos sentimos inseguros e frustrados. O desapego das expectativas não significa que você deve abandonar seus objetivos ou sonhos. Pelo contrário, significa que você deve se concentrar no esforço e nas ações que estão sob seu controle, em vez de se prender aos resultados. Os estoicos nos ensinam que devemos nos concentrar no processo e não no resultado final. Quando você pratica o desapego das expectativas, começa a perceber que o valor real está no esforço que você coloca nas suas ações, independentemente do resultado. Muitas vezes, a insegurança nasce da expectativa de perfeição, tanto em relação a si mesmo quanto aos outros. Ao desapegar-se dessas expectativas, você se liberta da pressão de tentar controlar o incontrolável. O desapego é um ato de liberdade. Você pode fazer o seu melhor, mas não tem o poder de garantir que tudo sairá como o esperado. E está tudo bem. O estoicismo nos ensina que o controle total é uma ilusão e que a paz interior vem de aceitar essa verdade. Outra forma de praticar o desapego das expectativas é parar de buscar validação externa. Esperar que os outros aprovem suas escolhas, suas ações ou até mesmo sua aparência é um caminho certo para a insegurança. Quando você depende da aprovação externa, está colocando sua confiança nas mãos de outra pessoa. Ao praticar o desapego, você aprende a valorizar suas próprias escolhas e a se sentir confiante em quem você é, independentemente do que os outros pensem. A prática do desapego das expectativas é, portanto, uma das ferramentas mais poderosas contra a insegurança. Quando você deixa de tentar controlar o que está fora do seu alcance, começa a viver com mais leveza e confiança. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira segurança vem de dentro, da nossa capacidade de aceitar o que não podemos controlar e focar no que realmente importa, nossas ações e atitudes. 9. Valorize o presente e desconstrua as preocupações futuras. A insegurança muitas vezes está ligada ao futuro, preocupações sobre o que pode acontecer, como os outros vão reagir ou se as coisas vão sair conforme o planejado. Esse medo do desconhecido é uma das maiores causas de ansiedade e insegurança. No entanto, os estoicos nos ensinam que a chave para superar essas preocupações é valorizar o presente e desconstruir as incertezas futuras. Marco Aurélio disse: "Aquele que vive no presente não será perturbado pelo futuro." Este é um dos ensinamentos centrais do estoicismo. Focar no que está acontecendo agora, em vez de nos perdermos em especulações e preocupações sobre o futuro. Quando você está preso em pensamentos sobre o que pode dar errado, sua mente está no futuro, um lugar onde você não tem controle. Isso gera insegurança, pois você está constantemente tentando prever o imprevisível. A insegurança relacionada ao futuro muitas vezes nasce da falta de clareza. Começamos a imaginar cenários negativos e alimentamos esses pensamentos com medos e dúvidas. Mas o estoicismo nos ensina a analisar esses medos de forma racional e objetiva. Pergunte-se: o que realmente pode acontecer? E se acontecer, estou preparado para lidar com isso? Muitas vezes você perceberá que as situações que teme não são tão assustadoras quanto parecem. Outro ponto importante é a valorização do presente. Quando você está totalmente imerso no momento presente, a insegurança perde seu poder.
O estoicismo prega que devemos viver cada momento como se fosse o último, não em um sentido dramático, mas no sentido de aproveitar plenamente o que está diante de nós. Ao valorizar o agora, você se afasta das preocupações sobre o que pode ou não acontecer no futuro. Desconstruir as preocupações futuras também significa entender que o futuro é incerto por natureza. Os estoicos não viam isso como algo negativo, mas como uma realidade inevitável. Em vez de lutar contra a incerteza, eles abraçavam essa realidade e focavam no que podiam fazer no presente para se preparar. Sêneca dizia: "O homem mais poderoso é aquele que tem domínio sobre si mesmo. E o único momento em que temos domínio é o presente." Ao focar no presente e deixar de lado as preocupações sobre o que pode ou não acontecer, você começa a viver com mais confiança. A insegurança nasce da antecipação do fracasso ou da rejeição, mas quando você se concentra no que pode fazer agora, no que está ao seu alcance neste momento, essas preocupações perdem força. E com isso, a insegurança se dissolve, deixando espaço para a confiança e a tranquilidade. Superar a insegurança não é uma tarefa fácil, mas é possível quando seguimos os ensinamentos dos antigos estoicos. Com coragem, aceitação e foco no que está sob nosso controle, podemos transformar a dúvida em confiança e a incerteza em força interior. Cada lição estoica que exploramos aqui nos lembra que a insegurança é uma parte natural da vida, mas que não precisa nos dominar. O verdadeiro poder está em como reagimos às nossas inseguranças. Aceitá-las como oportunidades de crescimento, enfrentar a realidade com coragem, valorizar o progresso e desapegar-se das expectativas nos ajuda a viver com mais serenidade e confiança. E, acima de tudo, nos ensina a não buscar validação externa, mas sim a encontrar a segurança dentro de nós mesmos. Ficou comigo até o final desse vídeo? Então comente até o fim. Ficarei grato e feliz em saber. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também pode se beneficiar dessas lições estoicas. Te espero no próximo vídeo. Até logo!